Então feche os olhos um pouquinho, busque esse momento especial com Ele, deixando Ele agir plenamente no nosso encontro, na nossa vida, em todos os momentos, né? Para isso nós temos que sempre, não agora só, mas sempre, nos colocarmos perante Ele com muita humildade, simplicidade, né? Buscando seguir bem de perto o caminho do desapego. Essa palavra persegue a fraternidade desde o começo, né? Ela tem um significado muito amplo mesmo. Enfim, é colocar Ele em primeiro lugar, né? É se ir desapegando, se afastando de todas as coisas que nos prendem nesse mundo, né? É o esvaziar-se das coisas do mundo e deixar com que Ele realmente participe da nossa vida. É o dizer sim a Ele. Então abra as portas do seu coração, deixe Ele entrar, deixe Ele fazer essa morada definitiva em cada um de nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Ele vem animar todos nós, aumentar a nossa fé, abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor o que Ele tem a nos ensinar essa noite. Peçam a paz, a saúde para todos nós, para a nossa família. E vamos rezar pela paz no mundo inteiro, né? Pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo. E a escolhemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Agora fechem os microfones. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente, peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês. Depois nós fazemos a partilha. Ô Luizinho,
desculpa interromper. Qual o capítulo e o versículo? É Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. Eu estava no Evangelho de domingo. Desculpa, vamos lá, é o 7. Do 11 ao 17. Aqui domingo é dia dos finados, né? Finados, Vamos lá, 7, 11, beleza. Desculpa, Luizinho, pode continuar. Pronto, gente, deu para dar uma lida, ele é curtinho, né? Vamos começar então. Eu vou dar um início, depois vocês continuam, como nós sempre fazemos, né? Esse evangelho aqui eu admiro bastante, ele é muito interessante, viu? Olha, logo no início fala que Jesus ele estava entrando nessa cidade de Naim, junto com os seus discípulos e uma multidão. Então tinha muitas pessoas que estavam acompanhando Jesus aí, né? Agora, nesse acompanhar Jesus, por tudo aquilo que Jesus estava fazendo, é uma grande alegria, é uma festa, né? Então estar com Jesus nesse momento é uma festa grande para todos aqueles que o acompanham. Eles estavam acompanhando Jesus com muita alegria. Dá para imaginar isso? Então imagine o acompanhar Jesus em festa. Eufóricos, alegres, de bem com a vida, né? Se encontraram nesse mundo porque encontraram Jesus, né? Então eles estavam muito felizes, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto é um grupo de pessoas caminhando, né, levando à frente um morto. Olha só as duas faces aí da história, né? Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é
a vida. E o grupo que caminha com Jesus é alegre, está em festa. E no outro lado, a morte, né? Então, quem vai à frente do outro grupo é aquele que morreu. Mas olha a situação, né? Ele era um jovem, filho de uma viúva. Não sei se vocês conseguem entender aí a gravidade, né, desse caso. Para essa mulher, essa viúva, né, no momento que ela perde o marido, ela perde todos os direitos. Ela fica sem nada, né? Perde o nome, perde todos os bens, né? E os bens todos passam por filho, não é dela, é do filho, né? Ela a mulher não tem nome, não tem valor na época de Jesus, né? Então, como todo o valor que elas tinham, né, todos os bens passa para o filho, agora o filho morreu, ela vai ficar sem nada. Todos os bens passam para os parentes, né? E ela não fica sem nada, totalmente. Se ninguém tomar conta dela, ela vai mendigar, vai para a rua. Não tem onde morar, não tem casa, não tem nome, não tem nada. Então imagina essa situação, perdeu o marido e agora perde o filho, né? Ela perdeu tudo na vida. Ela não tem mais sentido nenhum, né, na existência dela, porque tudo que ela amava foi embora. E também os bens que ela tinha, foi tudo embora. Então, para ela sobreviver, se ninguém tomar conta dela, volto a repetir, tiver misericórdia, compaixão, né, dó, sei lá, ela vai para a rua, ela vai pedir esmola, não sabe, não tem o que fazer. Daí, olha a situação, né? Então esse povo todo que vem acompanhando esse funeral aí, né, essa procissão do morto, estão tristes, né, abatidos, e mais ainda essa senhora, essa viúva, né? A vida para ela acabou. Todo o sentido da vida dela, a existência dela acabou, né? E Jesus, olha que ele... Então, são duas procissões, né? Dois grupos. Um grupo feliz e um grupo triste. Totalmente triste, né? E Jesus, que vem à frente desse grupo feliz, né? Olha que ele vê aquela situação daquela viúva, né? Ele se enche de compaixão, né? Misericórdia, né? Ou se colocar no lugar daquela mulher, naquela dor dela, né? Naquele sofrimento imenso, né? Ele para, coloca a mão, né, no caixão e todo mundo para ali. O que Jesus vai fazer, né? E ele faz acontecer esse milagre. Milagre da vida, né? Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, né? E naquele momento ele faz com que aquele jovem volte à vida. Ele se senta, olha que interessante, ele senta ali e começa a conversar. Então volta dos dois grupos agora a felicidade, né? Entendam isso, que Jesus fez acontecer aí, né? O grupo feliz fica ainda mais feliz e aquele grupo triste agora muda, né? Começa a entender, né, quem é Jesus, né? E eles mesmos falam, né? Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo, né? E a notícia se espalha para todo lado, né? Então é próprio para esse dia, né? É próprio para cada um de nós, né, avaliarmos a nossa vida, né? E em que lado nós estamos, né? Estamos no lado alegre, junto com Jesus, né? De bem com a vida, feliz, ou será que nós estamos no outro grupo, né? É uma avaliação para nós fazermos, né? Como é que está a nossa vida? Somos talvez infelizes na nossa vida, naquilo que fazemos, né?
Se estamos infelizes é porque nós estamos no grupo errado. Tem que passar para o outro lado, né, Rosa? Tem que passar para o lado de Jesus. Que isso daí é um grupo feliz, né? Tá certo? Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Vai lá, Rosa, começa. Olha, eu fiquei assim, mais ou menos igual você. Eu fiquei pensando na situação da viúva, né? Porque a gente sabe que a viúva não tinha nada. E muito triste, só tinha aquele filho e ainda perdeu. A morte sempre deixa, a gente se sente, fica marcado, é muito difícil. Mas eu parei nessa palavra aqui. Depois se aproximou, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse, não é aqui não, eu pulei. É aqui em cima. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão, né? E dela, e lhe disse, não chore. Essa palavra chore ficou marcado aqui para mim. Como se estivesse falando assim, por que você está chorando? A vida não parou aqui. A vida continua. Esse jovem saiu desse plano aqui, mas ele foi para o outro plano, que é o que nós acreditamos, né? Não é fácil a gente perder um ente querido, não é fácil, dói muito e às vezes quando a gente lembra, até volta a sangrar a ferida. Mas nós, como pessoas que estamos assim caminhando, né? Que a gente fala que a gente está engatinhando ainda, mas a gente está querendo chegar no céu, porque todo mundo quer ir para o céu. Não hoje, né? Mas quer ir. Então, a gente tem que acreditar que a pessoa saiu desse plano, mas ele foi para um plano melhor. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou deixar um lugar para você lá, ó, que você nem imagina. Então é nisso que eu tenho que acreditar. Né? Eu não estou vendo a pessoa mais, eu não vou ver mais, mas eu sei aonde ela está. Né? Porque Deus, na verdade... e outra coisa que me chamou a atenção aqui, quando fala assim, Deus veio visitar o seu povo. Então, não importa a angústia que a gente está, ele não nos abandona, ele está sempre presente, ele vem fazer presença. Porque essa visita de Jesus é assim, como que eu vou falar para você? Ele vem trazer uma libertação para nós. Ele vem mostrar um amor, ele tem um amor imenso pela gente. Então, sabe, esse evangelho, né, vai consistir aí com o dia de finados. Então, esse dia de finados, quando a gente for no cemitério, vamos pensar assim, né? Essa pessoa que eu amei, que eu amo ainda e que eu trago no meu coração e vai morrer comigo, ele passou por um outro plano. Ele está naquele plano que eu acredito que um dia eu vou chegar. É isso que eu entendi hoje. Muito bem. Quem quer continuar? Fique à vontade. Vamos lá, quem vai? Vai lá, Wagner. Não, eu não levantei a mão, não. Eu percebi que você levantou a mão. Não, eu estava coçando a cabeça. Ah, é? Então aproveita, então. Bom, deixa eu ver se eu entendi, né? Bom, falar aqui daqui a pouco eu vou sair. Bom, esse evangelho aqui, que eu pude entender, né? Igual vocês estavam dizendo, duas coisas me chamou a atenção. Que fala aqui, ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão com ela e ela disse para ela, não chores. Esse não chores que eu pude entender, né? Igual vocês falaram, misericórdia, é amor, é ele falando, deixe eu participar da sua vida. Não é dó, né? Não é isso que Jesus sente, não é dó. É amor, é compaixão. Quando ele fala, não chores mais, né? Deixa eu participar da sua vida, deixa eu estar com você, né? Venha comigo. E depois aqui fala que Jesus se aproxima do caixão. Se a gente for pensar aqui que eu estava pensando, né? Quando a gente fala em caixão,
A gente já pensa em algo morto, algo que não tem vida mais, né? Como eu estava falando aqui, é um defunto. Mas é que eu pude entender assim, acho que Jesus está querendo passar para nós algo muito mais que isso, né? Não é uma morte, não é uma morte física, né? Mas eu pude sentir que está falando para nós é uma morte espiritual. É uma morte espiritual, a morte minha. Às vezes, como posso dizer, é como se quando a gente vive as coisas do mundo e não deixamos Jesus participar da nossa vida, a gente está como posso falar, como mortos-vivos, né? E a gente vai vivendo aí nesse caixão, que às vezes esse caixão, né, que é algo escuro, algo pequeno, e a gente vai colocando tudo dentro desse caixão, né? O nosso orgulho, eu sei mais, né? Aí a gente não tem humildade, a gente não tem simplicidade, a gente vai colocando tudo dentro desse caixão. Mas só que quem vai entrar dentro desse caixão é nós mesmos, né? Então, que Jesus está querendo dizer para nós, né? Deixa eu participar da sua vida, para você ser mais feliz, mais alegre, ser uma pessoa mais contente, né? Você viver as coisas do mundo com sabedoria. Não que nós não podemos viver as coisas do mundo, né? Porque foi tudo ele que criou. Mas que a gente saiba viver nesse mundo com ele, né? E com sabedoria, né? Saber discernir as coisas erradas e as coisas certas, né? As coisas boas e as coisas ruins, né? Que a gente não vire um defunto. E é interessante também que fala que Jesus tocou o caixão, né? Quantas vezes Jesus nos toca, né? Quer falar com a gente, mas a gente está tão assim, relaxado com as coisas do mundo, né? Interessado com as coisas do mundo, que Jesus nos toca, mas a gente continua morto, né? Tentando viver as coisas do mundo, né? Então, esse tocar, esse caixão, esse não chores mais, que eu pude entender foi isso. Não sei se está certo. Tá certo, muito bem. Quem mais? Fique à vontade. Eu vou dar uma saidinha agora, mas estou escutando vocês. Tá bom, vai escutando. Quem mais? Ó, Luizinho, eu queria falar um pouquinho aqui. Eu tive me veio aqui algo um pouco diferente, sabe? Para mim, o cerne dessa passagem aqui, ele me veio muito a compaixão. Eu sei que a gente está refletindo bastante, até por conta de ser domingo, né? O domingo está aí, de finados e tal, a gente ter esse olhar mais cuidadoso por esse momento que a gente está passando, mas me veio forte essa questão da compaixão. É meio que uma analogia ao pessoal que está muito contente e ver um pessoal triste. Realmente, a gente ter essa compaixão, essa sensibilidade para se compadecer por aquele que está em um sofrimento profundo. E aqui retrata, exatamente, dependente do que for, aqui a gente fala bastante da profundidade dessa dor, dessa viúva, que ela perdeu o primogênito dela. Que era um arrimo de família, né? Era o que ia cuidar, sustentar aí ela, a família que sobrou, né? Que eram eles dois. Então, aí Jesus veio com toda essa compaixão e trouxe de novo a vida para ela. É mais nessa... A minha reflexão foi mais nisso. Jesus trouxe de volta a vida para ela. Não necessariamente a vida do filho. Porque o filho estando vivo, ela voltou à vida. O sofrimento dela acabou, ela parou de chorar. Então isso me veio como a palavra falando pra gente: você tá alegre, tá feliz, mas a sua missão não acabou. Vai atrás daquele próximo que está do teu lado, do teu irmão, que precisa, que está sofrendo, que está com essa dor profunda, está morto por dentro. Traga ele à vida. Mas traga ele à vida não assim, não necessariamente dando alguma coisa ou realizando algum milagre, mas com a palavra, com conforto, com ajuda, o que quer que seja ela. E isso, assim como Jesus a fez aqui nessa passagem, ele ordenou que ele
que o defunto voltasse à vida. Então, olha o poder, né? Ele fala para a gente que olha o poder que essa compaixão tem. Olha o poder dessa compaixão. Sabe? Obviamente que a gente não tem esse poder, mas exercitando essa compaixão, quiçá a gente pode trazer vida para alguém. É isso. Muito bem. Kelly, quer falar? Não, hoje não. Não, tá bom. Quem mais, gente? Fique à vontade. Nivaldo, Nelson, Conceição, e o Mário e o Lico. Quem quiser falar, fique à vontade. Deixa eu falar aqui, Luiz. Eu também fiquei com a compaixão, né? A compaixão de Jesus em relação a pessoa que estava ali, né, sofrendo e tal. E a grande compaixão que vem, né, é a compaixão de Jesus comigo, né? Comigo mesmo, né? Com todos nós que estamos aqui, né? Mas trazendo o evangelho para mim ali, o quanto Jesus também me traz a vida todo dia, né? A todo momento, a toda situação, né? Que a gente vive. Meio redundante, né? Traz a vida a toda a situação que a gente vive. Aí vocês entenderam o que quer dizer. Né? Então a gente tá aqui, né? E de repente acontece alguma coisa com a gente e puxa, se não fosse Deus ali, meu, a gente não voltaria, né? Não fosse a fé ali, nossa, né? A gente não voltaria, né? E depois acontece de novo. Aí depois a gente fica feliz, depois a gente fica triste de novo. E fica nesse ciclo, né, da vida, enfim, vai crescendo, vai evoluindo a partir de tudo isso que vai aprendendo, né? Mas o quanto é importante ter compaixão. Então, a nossa compaixão, né, que Jesus, né, que Deus tem com nós. E aí, é interessante, aí, o que foi falado, é porque nós também precisamos ter essa compaixão com o outro. Uma vez que a gente a gente quer chegar, né, a um dia, né, ser próximo e tal, a compaixão a gente tem que exercer também ali no nosso dia a dia, né, para que a gente também possa dar vida, né, igual ele acabou de colocar aqui agora, que a gente também possa dar vida para as outras pessoas que estão precisando, né. Então, a palavra que ficou para mim nesse evangelho de hoje é a vida através da compaixão. Muito bem. A Kenola quer falar? Aqui ela não está, ela foi na escola dos meninos lá, pequena reunião. Ah, perfeito. A Marli vai falar um pouquinho. Então tá bom. Ô Luizinho, boa noite, né? Boa noite. Pode ser que eu vou falar coisa que não tem a ver, né? Mas meu coração tá falando assim. A hora que tava toda aquela tristeza, né? Que tava aquele grupo indo pro enterro, aí o que apareceu? O nosso Deus, Jesus, né? Então, Jesus não é a ressurreição e a vida? Então, eu acredito que poderia ter sido que ele mostrou à mãe que o filho estava sendo ressuscitado com ele, ficando com ele. Porque eu creio que a morte é a hora que a gente vai se encontrar com o nosso Deus, né? E aí ela viu ele, ela ficou feliz, ela se entendeu, sabe? Ele teve compaixão da mãe, mostrando, meu, seu filho está bem, está comigo, ele está vivo, vai ficar vivo comigo aqui, feliz. E a mãe ficou em paz, todos que estavam ali. Não sei, eu pensei isso, sabe? Não sei se eu sair fora um pouco aí, mas é o que eu pensei. Tá certo. Tá? Muito bem. O Nelson quer falar? Não, eu ia falar, já todo mundo já falou, né, da compaixão para a mãe, né? Que tudo que aconteceu foi para voltar a mãe, né, a ter vida, né? Uma viúva com filho único. Perdeu o filho, estava perdendo tudo, né? Então ele teve compaixão. Compaixão de Jesus e o poder dele de ressuscitar, né? Mas isso aí tá bem falado já. Então tá bom. É isso aí.
Conceição? Eu queria comentar um pouquinho aí, assim, fez lembrar da ressurreição de Lázaro, né? Jesus conhecia Lázaro e ressuscitou Lázaro, trouxe ele de volta para a família, né? Aí nessa, por exemplo, e aí também, o que me chamou a atenção, assim, a mulher estava ali desesperada, chorando, né? Uma viúva, que naquela época, né? Ela estava ali, o que ia ser dela, né? Não tinha marido, né? Como o Luizinho falou, e a herança, né, era do filho. Ela perdeu o filho também. Então ela não ia ficar com nada, ela ia ser o quê? Ela ia ser uma mendiga, sei lá, uma prostituta, não sei o quê. Então ela estava desesperada ali, né? E a atenção de Jesus para ela ali. Ele viu o desespero dela. O que ia ser daquela mulher no mundo, né? Desesperada ali, sem ninguém, sem marido, sem filho, perdida no mundo, né? O que ia ser dela, né? Então ela estava desesperada. E o interessante é que ela não pediu, né? Pelo menos no relato é que ela pediu. Jesus viu ela lá desesperada, né? Mas eu não sei se ela não conhecia Jesus, sei lá, ou se não relatou aí, né? A atenção de Jesus que me chamou a atenção, que ele viu o desespero daquela mulher. Então, ele teve compaixão daquela mulher que estava ali. Estava perdida, né? Que ficou sozinha no mundo, sem nada, sem um lar, sem família, sem nada. Ela ficou totalmente perdida. Então, ele teve compaixão dela e trouxe o filho dela de volta, né? Isso, assim, me toca nesse sentido, assim, da atenção de Jesus com a gente, né? Às vezes a gente acha que Jesus não está nem aí para a gente, para nossas dificuldades, para nossos problemas, mas Jesus está atento, né? E que eu achei mais interessante nesse sentido, né? Ela estava ali desesperada, mas ela não pediu, né? E Jesus percebeu, né, o desespero dela. Muito bem. De volta, né? Eu achei interessante. Tá certo. O Lico quer falar? Então, eu também ia falar como a Conceição também, que a hora que comentaram da questão da ressurreição, eu pensei a mesma coisa que a Conceição. Ele não só ressuscitou o filho, como também ressuscitou a viúva, porque praticamente ela estava morta para a sociedade, né? A partir do momento que perdeu o filho, porque não tinha quem cuidasse dela. E agora, com o retorno do filho, ela também teve uma nova vida. Mas eu também pensei, como o pessoal já discutiu, e eu vou passar para o Mário. Fica voltando agora para falar. Vai lá, Mário. Tá certo, hein? Parece que você pode estar se... Sobrou para mim, hein? Não, mas tá ótimo aí. Vamos lá. Vocês falaram também, eu concordo com tudo, exatamente a minha opinião também. Mas assim, vamos pensar um pouco, vamos unir um pouco aí a teologia na coisa para a gente entender um pouco melhor, enriquecer um pouco mais tudo isso que nós falamos, né? Do ponto de vista teológico, vamos entender, por exemplo, primeiro de tudo, a diferença entre ressurreição e ressuscitação. São coisas distintas, né? Quando se fala em ressurreição, nós falamos do ponto, nós nos referimos assim ao ato de ressurgir, ao voltar à vida, transformado, né? Supera as leis naturais. É um ato divino, ressurreição. Isso é ressurreição, né? Que nós um dia ressuscitaremos, né? Nessa promessa, um dia ressuscitaremos. Neste caso aí, Jesus antecipa esse movimento aí, de ressurreição do filho da viúva. Mas ali ele é uma ressurreição e ao mesmo tempo é uma ressuscitação, porque ele vai morrer de novo, né? Então é importante a gente colocar isso, né? Essa diferença entre uma coisa e outra. Existe aquela ressuscitação, né? Médica, né? Não tem? Tem até um ressuscitador. Quando durante uma cirurgia o coração para, eles dão aquele choque, o coração volta a funcionar, né? É uma ressuscitação biológica, né? Médica.
só para entender um pouquinho, diferenciar as coisas, né? Ressuscitação e ressurreição. A partir daí, então, a gente começa a trabalhar esse texto aí. Para mim, nesse texto aí, a palavra-chave é simplesinha. É a ordem de Jesus. Né? Quando fala, ele fala, levanta-te. Olha, teve um tema de estudo na igreja, na época, eu não lembro agora, que é exatamente o trabalho a se desenvolver, exatamente isso. Levanta-te. Era a frase que a gente tinha que desenvolver. Estudar, trabalhar sobre essa ordem, entre aspas, de Jesus. Levanta-te. Isso é importante, né? A outra coisa, Jesus, nesse trecho, ele ficou, na minha tradução, igual que o Luizinho leu, Jesus ficou comovido. Né? É similar aí a ter compaixão. A comoção e a compaixão caminham juntas, teriam até o mesmo significado. É engraçado, né, que Jesus aqui para mim, na minha tradução, Jesus ordena. Né? Jesus fala assim, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Jesus dá uma ordem. Quando fala para esse jovem, é para a gente que ele está falando. Nos nossos momentos de desânimo, ou quando a gente sai do projeto cristão, do amor incondicional, Jesus fala para a gente, levanta-te. É assim? Jesus ordena, olha que coisa, que palavra forte, né? E o morto imediatamente começou a falar. Olha que, a gente tem que entrar nessas entrelinhas para a gente, porque o morto não fala, né? Não tem comunicação. O morto sentou-se e começou a falar. O sentar-se, né, no tempo de Jesus, né, era uma posição de... O rei, por exemplo, quando se manifestava, ele sempre sentava no trono, né? Tem todo um sentido, né? Mas o forte aqui é exatamente isso, né? O levanta-te. Jesus ficou comovido e realiza esse milagre, né? Da ressuscitação, né? Mas aqui é uma ressurreição, porque é teológico. Né? Então é importante a gente trabalhar isso, ficar atento a isso. Né? Eu acho que é aí que as coisas acontecem. Acho que a palavra-chave é levanta-te. Jesus ficou comovido diante daquela cena, daquela viúva. A viúva na Bíblia assim, tem um sentido de... É um modelo de exclusão. A viúva naquele tempo, ela perdia tudo. A única coisa que ela tinha era o filho, né? Aí ela ficou totalmente excluída, totalmente à margem, né? Então Jesus, aquilo que sustentava a viúva era o filho. E ele dá essa ordem, né? Levanta-te. Então eu acho que é essa a chave aí, né? E o povo ficou com medo, né? O povo fica com medo diante dessas coisas que modificam a regra, né? Que teria que ser essa regra da viúva excluída. Então a gente tem que ficar assim. E gozado que todos que estavam ali, fala assim na sequência, todos ficaram com muito medo. Olha só que coisa, né? Diante de uma coisa que foge da normalidade, que não era uma coisa muito justa, a viúva ser excluída, né? Todos ficaram com muito medo. Que interessante. Esse todos aí, talvez a gente esteja no meio desse povo que ficou com muito medo diante de uma mudança assim, né? De um levanta-te. Então, eu acho que é isso. A gente tem que absorver isso, né? Eu acho para mim, né? Sempre ouvir essa fala de Jesus, levanta-te. Nos momentos mais difíceis, que a gente abaixa a cabeça, ou se curva, que nem aquilo do evangelho passado, né? Tem tudo a ver, levanta-te, ergue-te, levanta a cabeça, creia, tenha fé, vai em frente. Né? Você não morreu, você está vivo. Né? Mas você vai ressuscitar um dia, mas agora você tem que ressuscitar, levanta-te.
e vai embora, e vai em frente. Segue Jesus. Né? Eu acho que é isso aqui que a palavra de hoje está me dizendo aqui. E não tem que ficar com medo das coisas boas que acontecem, né? A gente, que nem diz aqui, que a pessoa ficou com medo. Né? Então, a gente tem que dizer, eu vou ficar mais com a palavra levanta-te, viu? Acho que mais forte aí. Então tá bom. Vamos ver se dá para a gente encerrar? Faltam 3 minutos, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo aquilo que Ele colocou para nós, né? Vamos dizer todos juntos: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito Jesus. Rogai por nós, Amém. Santo anjo, ó Senhor, Deus zeloso, guarda-nos, e a ti me Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.